Você já conheceu uma história onde a protagonista começa com um destino decidido contra ela? Em Who Made Me a Princess é exatamente isso. A personagem principal, Athanásia, reencarna dentro de uma história em que ela já conhecia. E na versão original dessa história, a protagonista morria cedo e de forma injusta. Ou seja, desde o início, o foco da protagonista não é luxo, romance ou uma vida de princesa. É somente sobreviver. Vamos para o contexto da história. Athanásia acorda no corpo de um bebê dentro de uma novel. E ela sabe muito bem o que acontece com essa personagem no final. Quando uma outra garota aparece, o imperador passa a gostar mais dela, e Athanásia é acusada falsamente por um crime que ela não cometeu e é condenada à morte. Então ela cresce sabendo que se nada mudar, o único destino dela é morrer. O pai da nossa protagonista é Claude, o imperador. Ele não é só frio, ele é praticamente incapaz de demonstrar qualquer afeto. Então para ele, Athanásia não é uma filha, é apenas alguém que existe dentro do palácio. E para ele, qualquer pessoa que existe dentro do palácio pode ser descartada a qualquer momento. E Athanásia sabe disso, então ela monta um plano simples e extremamente inteligente. Não chamar atenção demais, não se colocar como uma ameaça dentro do palácio, e, se possível, ganhar apenas o mínimo de consideração para poder sobreviver. Athanásia começa a se aproximar de Cláudia aos poucos. Ela fica presente, mas de forma discreta, fala com ele sem exigir muita resposta, mostra respeito sem aquela submissão forçada, não invade o espaço dele e nem força nenhum tipo de afeto. Ela está sempre observando como ele reage com ela ali naquele lugar. E com o tempo, o Cláudio começa a se acostumar com a presença dela ali no palácio. Ele começa a perceber que sente falta quando ela não está ali. Então ele começa a sentir falta de Athanásia quando ela deixa a sala, quando ela fica doente ou quando simplesmente ela não aparece. Ele procura por ela. E isso é o primeiro sinal de que Athanásia deixa de ser uma figurante na vida dele. Agora entra a grande questão. Jeanette, que é a outra garota, não é a vilã. Ela é doce, gentil, educada e muito sensível. E Athanásia não consegue odiá-la, mas ela sabe exatamente o que o destino diz sobre ela. Jeanette é a peça que historicamente vira o coração do imperador. E quando isso acontece, Athanásia morre. Então a presença dela é um risco político para nossa protagonista. E por que essa história funciona tão bem e prende tanto a gente? Não é porque é bonita visualmente, apesar de ser muito linda, mas é porque essa obra mostra relacionamentos reais, com insegurança, silêncio, um cuidado, medo de perder e uma tentativa constante de sobreviver. Athanásia não é bem uma heroína que cura Claude. E Claude não é um monstro que vira santo. Eles são duas pessoas tentando aprender algo que nunca tiveram, que é como criar vínculos sem se machucar. E agora, com anime em lançamento também, essa construção está ficando muito mais visível, porque a gente consegue ver a expressão dos personagens, o olhar, a respiração, e essas coisas que no manhwa são sugeridas no anime ficam bem claras. Então, se você nunca leu, assistir o anime agora é uma ótima forma de começar a entender porque esse título marcou tanta gente. Bom, mas vamos falar um pouquinho também sobre o Imperador Cloud, né? Ele é um dos personagens mais marcantes da obra. É o tipo de figura que à primeira vista parece impossível de se aproximar. Ele é a autoridade máxima, a pessoa que decide o rumo do império e é alguém conhecido por ser frio, implacável, distante e, acima de tudo, perigoso. E quando a Athanasia nasce, ela não é um presente na vida dele, ela não é uma alegria, ela é uma consequência política. E isso que torna a relação dos dois tão intensa. Porque a Athanasia, ela é uma personagem que sofre pela ausência de carinho. E ela sofre em saber que o carinho poderia existir, mas não chega até ela. E é nos detalhes que a história mostra como eles vão se aproximando. Cláudio não é o tipo de personagem que muda de repente. Ele não acorda um dia decidindo ser um bom pai. A mudança dele é lenta, é desconfortável pra ele, quase imperceptível. E é isso que torna a história tão forte. O vínculo entre os dois se constrói porque eles tentam mesmo com medo. A relação entre pai e filha é o centro emocional dessa obra. É o que mais prende o público. Não é o romance, não é a ação, é a construção de um laço que parecia impossível. A Athanasia cresce com medo dele, medo real, medo pela própria sobrevivência, mas ao mesmo tempo ela quer algo simples, ser reconhecida, não como uma princesa, não como obrigação, mas ser reconhecida como filha. E o mais emocionante é que conforme a história avança, essa aproximação ganha camadas que vão além do medo. Os dois não sabem ser família, mas eles aprendem. Não é fácil, não é óbvio e é muito real. Agora vamos falar sobre esse personagem que todo mundo ama, que é o Lucas. Ele entra na história como uma figura completamente diferente do tom do Império. Ele é um personagem misterioso, confiante, inteligente, provocador no sentido divertido. Lucas é o tipo de personagem que fala o que pensa. Ele observa a nossa protagonista de um jeito direto, sem a barreira emocional que todo mundo ao redor dela coloca. Ele nunca trata ela como princesa, ele trata ela como uma pessoa. Lucas traz um tipo de segurança diferente pra Ati, que não vem do medo ou da obrigação. Ele não é um salvador, ele é alguém que está ali presente.
E é uma presença muito significativa para quem passou a vida inteira sem ter isso. O relacionamento entre os dois não é apressado, não é colocado como prioridade máxima na obra. Ele cresce como uma consequência natural da convivência. E é por isso que tantas pessoas shipparam os dois desde o começo. Não é porque eles combinam visualmente, mas é porque ele foi o primeiro laço da Athanasia que não veio com uma luta pela sobrevivência. E por que Who Made Me a Princess funciona tão bem? A força da história não está na fantasia, não está no mundo bonito, não está no drama, está no foco emocional, o desejo de ser amada e o medo de tentar. A obra é muito tocante porque ela entende algo que muita gente sente na vida real: a vontade de ser vista, insegurança de não saber se merece amor e o medo de se aproximar e ser rejeitada. E a Athanasia é o tipo de personagem que não é querida porque é fofa, ela é querida porque ela é verdadeira. Cláudio é o personagem marcante não porque ele é frio, mas porque ele aprende a sentir mesmo sem saber como. Lucas é importante não porque ele é um personagem misterioso e bonito, é porque ele é importante por dar espaço para a Athanasia existir. É uma história sobre vínculo, sobre afeto que se constrói devagar, sobre carinho, e isso te deixa muito íntimo dos personagens. Com o lançamento do anime, muita gente está conhecendo a história pela primeira vez. E quem já conhece tem a oportunidade de sentir tudo de novo, só que agora animado. Se você gosta de histórias que falam sobre afeto construído aos poucos, personagens que aprendem a amar enquanto tentam sobreviver, então essa obra vai valer o seu tempo. É uma história que fica, que marca e que faz a gente sentir. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal para mais indicações de histórias que aquecem o nosso coração. Um beijo!